Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Feijó. Hoje eu vou mostrar mais um videozinho para vocês aqui no nosso canal. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? Então a nossa ideia aqui é continuar trabalhando com PHP. Os últimos vídeos que eu tenho postado têm sido sobre o PHP. E a intenção é a gente montar uma interface usando a Bootstrap. E com essa interface que a gente vai montar da Bootstrap, que vai ser um formulário de login, a gente vai entender como é que as coisas chegando lá do outro lado do PHP podem implementar alguma coisa relacionada como um sistema de autenticação, por exemplo, tá? Só para alinhar as expectativas, eu não vou chegar ao nível de fazer a autenticação bater num banco de dados. Isso são coisas que, pegando o vídeo anterior que eu vou deixar linkado aqui nesse, vocês conseguem fazer juntando as partes, né? Tem uma tabela no banco de dados com os usuários e daí na hora que eu faço a query ali depois do post do meu formulário, eu vejo se existe ou não existe. Se existir, eu jogo o cara para frente. Se não existir, eu dou uma mensagem de erro. A gente vai fazer um if-else bem simples mesmo, tá? Mas ali eu vou deixar um comentário que é aqui que vocês têm que fazer a consulta no banco para poder colocar. Dependendo mais para frente, se vocês curtirem, a gente pode modificar esse projeto para poder fazer a consulta no banco e explicar um pouco mais a fundo. Mas a primeira parte do vídeo vai ser essa. Trabalhando com a Bootstrap, eu vou utilizar os mesmos arquivos que eu já usei em projetos anteriores da quarentena, tá? A versão da Bootstrap que estou usando é a mais popular que a gente tem, que é a versão 3.4. Vou deixar o link para download também. Tem vídeos no canal explicando como instalar Bootstrap no projeto, basicamente é baixar, descompactar e colocar os arquivos ali dentro. Mas essa vai ser a nossa primeira parte. Então, vai ter um projetinho dentro do nosso GitHub chamado de login com PHP, ok? O que vocês precisam para poder fazer isso rodar? O mesmo de sempre. Eu preciso ter um champ e eu preciso ter um Apache rodando nesse champ com o PHP. Quem tiver instalado outras configurações, ter o Apache separado e ter o PHP, ótimo, não tem problema. Pode ser um IS também. Por aí vai ficar a critério de vocês. Mas eu tenho que ter essas duas coisas rodando na minha máquina para poder seguir os nossos trabalhos. Tá? Antes de mais nada, não esquece de gostar, curte o vídeo, se inscreve no canal para ficar por dentro das novidades. Tá com dúvida, não lembra de qual é o endereço do canal? Acessa lá o professorfeijó.com.br, que ali tem os últimos vídeos, o link para o YouTube e os links para as redes sociais, inclusive para o meu LinkedIn, WhatsApp, Instagram e por aí vai. Certo, pessoal? Então vamos começar. O que acontece? Aqui eu tenho nosso Visual Studio e nessa tela do Visual Studio eu já estou aqui com os arquivos da Bootstrap, o CSS, o Fonts e o JS, que é o mínimo que eu preciso para poder fazer as coisas funcionarem. Tá? O que vai acontecer? Dentro desse cara aqui, a gente vai começar a montar a nossa tela de login. Ok? Então, a nossa tela de login, eu vou chamar esse cara aqui de, por exemplo, vamos colocar ele como vai ser o nosso index, nossa tela principal, né? index.php. Tá? Eu já vou abrir ele lá no nosso champ. Vai estar aqui no meu localhost quarentena. Vamos listar as pastas que tem lá. A pastinha é o nosso login com PHP. Tá? Então está aqui o nosso index. E dentro desse index aqui eu vou começar com o atalhozinho do Emmet para construir a nossa parte inicial do nosso HTML, certo? Feito isso, o que eu preciso? Inserir os caras do Bootstrap, mas eu já vou colocar um titlezinho aqui com login e vou chamar lá a nossa tag link. Opa, peraí que não pegou. Link aqui, esse que eu quero. E vou pegar dentro desse cara, dentro do diretório CSS, eu vou ter o nosso arquivo lá bootstrap.min, vai ser um minify mesmo, .css. Tá? Que é o arquivinho que nós temos aqui, que vem no pacote da Bootstrap. E aqui a gente já vai começar. Dentro do nosso body, o que nós precisamos? Não vou incluir o JavaScript da Bootstrap porque eu não preciso desse cara aqui para as coisas funcionarem. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Dentro dessa estrutura que eu vou montar, eu tenho que começar com o nosso container, que é o que a Bootstrap trabalha para poder fazer a customização de deixar as coisas alinhadas e trabalhar com design responsivo. Tá? E aqui dentro a gente vai montar o nosso painel. Eu vou começar montando o painel, depois a gente entende o que a gente consegue fazer com questões de tamanhos, tá certo? Então o que vai acontecer? Tem um componente chamado panel dentro da Bootstrap, que é esse cara aqui. Tá? Só que o panel, ele também tem uma configuração que é o panel default. Lá vocês têm outros tipos de panel. E dentro desse panel nós vamos ter o header do panel, o body e talvez um footer, caso eu queira utilizar esse footer para poder fazer o campo de validação. Mas vamos lá.
Então aqui dentro, o que eu vou precisar agora? Vou precisar de um outra div que é o nosso panel heading. E aqui eu vou colocar o meu textinho. Então, login. Tá lá. Tá? Vocês podem observar que se ele for tela cheia, ele ocupa o tamanho do elemento container que a gente tem definido ali da Bootstrap, os 1170 pixels, tá? Depois a gente ajeita. Vamos lá. Baby steps, como eu sempre falo. Isso daqui é o heading. O que mais que eu posso colocar aqui dentro desse cara? Vamos colocar dentro do nosso painel um corpo. Panel body. Tá? E aqui que a gente vai construir o nosso formulário. Então aqui dentro desse panel body, eu vou precisar de uma tag form. O action dela a gente vai programar na sequência, mas o método com certeza é post. Estou trabalhando com user e password, né, pessoal? Tá? Vou dar uns enterzinhos a mais aqui, depois a gente remove. O que mais que eu vou ter dentro desse cara? Vamos colocar aqui um input type text que vai receber o meu usuário. Então, name usuário, placeholder usuário. Aqui. Então tá lá. Não tá tão bonito ainda. Tá ficando legal, mas não tá bonito. Certo? Então essa é a nossa primeira etapa aqui. Vou deixar isolado aqui embaixo também o nosso input type, só que vai ser um password para senha, name senha, placeholder senha. Ok, tá lá os nossos dois campos aqui. E eu vou ter também o nosso botãozinho de login. Vai ser um button submit, que eu vou colocar aqui o entrar. Tá? Então isso daqui é a nossa semântica, o nosso HTML. Agora eu preciso customizar. Vamos botar mais umas classes da Bootstrap para deixar esse cara mais agradável aqui. Formulário. Nos campos do formulário, nossos inputs, eu vou botar o form control. Deixa eu tirar aqui form control. Certo? E esse form control ele vai nos dar a possibilidade de ter o nosso formulário com os cantinhos arredondados ali. Tá? E vou aplicar no nosso senha também. Então, class. Opa, peraí que vem um terminal de brinde aqui. Class form control. Tá? Vamos dar, eu acho que eu vou dar um zoom de um nível a mais aqui, tá? Melhor ficar maior o texto do que muito pequeno. E daí a gente reduz um pouquinho a tela do browser aqui. Eu acho que vai ficar melhor para todo mundo. Se a sua tela do seu notebook não for muito grande, ela fica com uma configuração melhor. Então tá aqui. Os dois campos do nosso formulário. O botão, vou dar um class para ele também, que vai ser btn. Vamos colocar como um btn success. Tá? Tudo isso tem na documentação da Bootstrap, né, pessoal? Então, aqui. Tá lá o nosso botãozinho. Certo? O que eu preciso fazer agora? Para o nosso formulário ficar uma coisa mais agradável, existe um componente da Bootstrap, uma classe, na verdade, um seletor, que é o nosso input group. Tá? Então, a gente consegue colocar iconezinhos aqui do lado, agrupados e colados como se estivesse dentro do nosso próprio formulário. Certo? Então, só para vocês terem uma ideia, o nosso cara ele vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu puxar aqui numa aba nova. Aqui, ó. Essa é a intenção do formulário. Deixa eu tirar o zoom dele, 100%. Esse daqui é o formulário que a gente vai montar. Tá? Errou o login. Login válido aqui embaixo. Esse é o fluxo completo. Certo? Então volta para cá. Volta para cá. Então, para colocar aqueles iconezinhos do lado do que a gente tem ali, o que a gente precisa fazer? A gente vai envolver, fazer uma que a gente chama de wrapper. Vamos criar uma div aqui com um class input group. Tá? E dentro dela nós vamos colocar aquele inputzinho que nós criamos ali. Só que o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu vou colocar, já que é um agrupamento de inputs, na verdade de componentes, eu vou colocar aqui uma tagzinha i, uma tag span. Tá? E essa tag span, dentro dela, eu vou chamar uma classe que é o nosso input group add-on. Add-on, não add-one. Só para poder alocar o nosso ícone. E class
glyph icon, glyph icon user, tá? Então, essas três linhas que nós temos aqui, ela vai montar o ícone, ele vai dar a entender que ele é um add-on, ou seja, isso faz com que o seletor da Bootstrap grude ele no input que está do lado, que vai dar aquele efeito ali. Olha lá que interessante, ó. Ele vai colocar aquele bonequinho ali do lado para nós. Logo, nós vamos repetir essa mesma estrutura aqui para o nosso input type password. Tá? Podia copiar, mas eu vou fazer de novo para a gente fixar. Então, input group, aqui. Dentro dela eu vou ter um spam.input group add-on. E dentro desse spam eu vou ter uma tag i com o class glyph icon. Glyph icon. E aqui a gente vai chamar o nosso cara de, se eu não me engano, é o lock, que é um cadeadinho. Tá? E o nosso input type password segue a mesma regra do lado do nosso spam. Então podem ver que ficou a mesma estrutura, primeiro campo com o ícone, segundo campo com o ícone, e está lá. Ok? Está aqui o nosso formulário. Para eles não ficarem juntos, a gente pode colocar aqui uma tagzinha BR entre eles. E já vai dar um espaçamentozinho aqui para nós. A mesma coisa entre o botão. Vou colocar um BR aqui. E o nosso botão vai ficar com esse formato distanciado. Tá? Essa distância entre os componentes, que nem aconteceu nos anteriores. Feito isso, nosso formulário já está assim. Fica grande demais, né, gente? Então, vamos melhorar isso aqui ainda. Vamos pegar esses nossos caras inteiros e toda essa estrutura que a gente tem aqui e a gente vai adicionar, por exemplo, aqui no meu header, onde está o nosso panel heading, um seletor da Bootstrap chamado Text Center. Tá? Ele vai centralizar a nossa palavrinha login. No nosso formulário a gente pode fazer isso para o botão também, ou eu boto uma div em volta do botão e centralizo ela. Tanto faz no final das contas, tá? Mas a gente pode colocar aqui, ó, se eu botar uma div aqui, ponto text center, e colocar o meu botão dentro, ó, ele vai centralizar para nós. Ok? Então tá ali, ó. Tem várias maneiras de fazer a mesma coisa, né? O que importa é conhecer esses seletores e a gente vai... Então, esse daqui é o nosso formulário. Vamos deixar preparado mais uma coisinha dentro dele, tá? Que pode ser a nossa estrutura da nossa mensagem de erro. Ou melhor, vamos preparar isso depois. Por enquanto deixa assim, porque não tem como eu validar mesmo, né? Então, depois a gente monta aqui o campinho com a mensagem de erro. O que nos interessa agora para o formulário é poder melhorar esse posicionamento dele. Quem conhece a Bootstrap sabe que a Bootstrap, vou rabiscar um pouco aqui, ela trabalha dentro do nosso container, não vai ficar reto, tá pessoal? Ela trabalha com, olha aí que horror, 12 colunas. Tá? Então ela divide isso daqui em 12 colunas no CSS. Existem seletores que eu digo, olha, esse componente tem tamanho de 3 colunas, esse daqui ocupa 4, esse aqui ocupa 5. Desde que não passe de 12, ela vai conseguir acertar os tamanhos para nós. Tá? Se eu botar menos, o resto que sobrar, ele deixa vazio, fica aquele buraco ali. Então o que, que acontece? A gente pode fazer aqui uma jogada de pegar o nosso panel inteiro, que está aqui, ó. Tá? Vou tirar agora esses enters que eu deixei adicionais aqui para contextualizar vocês. Nós podemos envolver esse cara aqui. Na verdade, antes de envolver ele, eu vou colocar aqui um call md4. Bootstrap 4 e Bootstrap 5 mudam, tá pessoal? Não é mais isso, não é compatível com esse. Elas existem, mas a gente usa outras nomenclaturas, outros seletores também. Então o que, que vai acontecer? Isso daqui vai criar, já que eu tenho 12 colunas, ele criou uma espécie de um quadradinho que ocupa o tamanho de 4 colunas. Já que são 12, o que, que me resta, pessoal? Me resta 8 para poder trabalhar. Então eu vou pegar 4 por meu formulário e as outras 4 da direita eu vou fazer sobrar também. Então olha lá, ocupou 4 lá em cima, aqui eu vou botar call md4 e vou
abraçar o nosso painel inteiro lá. E esse outro aqui que tem 4, eu vou colocar aqui. Tá? Então nós temos ali o nosso call MD4 aqui, o nosso call MD4 que segura o nosso painel. Esse aqui está errado, botei errado ali, desculpem. E aqui as outras 4. Aqui fechou a div lá do nosso container. Ó. Tá? O que vai acontecer? Agora eu vou inspecionar e vocês vão ver certinho. Mas se eu tiver salvo aqui, quando eu executar, olha lá, ó, ele dividiu em 3 partes de 4. Se nós inspecionarmos esse cara aqui, vamos jogar para baixo o Web Inspector, fica melhor de ver. Está lá nossa div container, ó. Call MD4, call MD4, call MD4. Como não tem nada dentro dessas divs, ele acaba não mostrando elas, a altura delas para vocês. Mas eu vou botar aqui, ó, AAA, olha lá. E BBB. Certo? Então tá aqui, AA e BBB. Se eu chegar aqui e disser que esse cara aqui não vale mais 4, ele vale 6, ele vai crescer e vai empurrar outra para baixo. Por quê? Porque o cálculo da Bootstrap é 12. Então se tem 6 aqui, eu só posso jogar, vamos botar 3 aqui e 3 aqui. Tá? O que importa é que esses call fechem em 12. Call MD é de medium. Tem call XS, call SM, call LG. Dá uma olhada lá na documentação da Bootstrap que fala sobre a colunagem, porque vocês conseguem, em resumo da história, trabalhar com MD para uma visão de tela, telas menores, extreme small, telas pequenas. Então eu não quero que esse cara valha 4, ele vai ter que valer 6, ele vai ter que valer 12 e as outras valem 0. Então dá para fazer muita. Só com seletores CSS a gente consegue fazer o layout e se adaptar. Tá bom? Então tá aqui o meu formulário de login. O que eu não vou conseguir fazer aqui usando as classes da Bootstrap? Eu encho de BR, o que vai ficar com uma semântica horrível ali. Ou eu posso criar um CSS específico para poder fazer algumas customizações aqui do meu login. Então a gente pode fazer isso. Ó. Tem a nossa Bootstrap. Vamos criar mais um linkzinho embaixo que vai cair na pasta CSS e vai chamar um cara que é o login.css. Tá? Então vai chamar esse cara aqui. Ele não existe, esse CSS. Eu vou criar ele aqui dentro. Login.css. E aqui a gente pode definir alguma coisa. Por exemplo, como a gente está trabalhando com esse cara aqui do nosso formulário, ó, tá? Eu posso dar um class para ele, o nosso form, tag form, eu vou dar um class de form login. E lá no meu CSS eu vou dizer que o form login vai ter um margem top de 100 px, por exemplo. Tá? Olha lá. Opa! Botei no form, gente. Espera aí, tô ficando louco por causa que o form está dentro do panel. Vamos mudar aqui. Esquece, desculpa. Volta. Tá, não vou nem editar o vídeo. Isso faz parte da nossa vida, né? Panel aqui. Vou dar um class para esse panel aqui. Ele já tem panel default. Vamos botar como panel login também. Então, panel default, panel login. Para eu não sobrescrever nada de regra da Bootstrap, eu crio as minhas. E aqui a gente troca de form para panel. Que feio, vamos lá. Fechou. Tá, desci o painel inteiro, senão ficou aquele textão, né? Tipo o meu, ele ficou ali em cima. No... Tá? Então aqui está o nosso formulário. Essa daqui está quase no final da primeira parte, mas a gente vai deixar as coisas mais ou menos prontas, esperando para trabalhar lá do outro lado da nossa implementação. Aí, voltou. Eu tinha travado meu fone aqui, desligado. Então, o que acontece? Agora eu preciso postar esses dados. Nosso formulário já está como post. Vou fechar esse login, não preciso dele por enquanto. Vamos voltar para cá. O meu formulário aqui ele vai ter uma action. E a action dele vai mandar para um cara, vamos pensar no nome aqui, autentica.php. Então, ao postar os dados do formulário, vai cair nesse autentica aqui para nós. Segunda parte não, né? Segundo arquivo, autentica.php. Vamos abrir um PHP aqui.
E aqui dentro eu vou só dar um eco, só para dizer cheguei. Eco, cheguei. Chegou aqui. Tá? Se eu voltar aqui para o meu formulário agora e der um enviar, deixa eu dar um F5 para ele pegar os dados, né? Vou atualizar aqui. Agora ele vai jogar para Autentica. Cheguei. Jogou para lá. Tem um vídeo que fala sobre pegar os dados via post, via get do formulário no PHP. Eu postei lá aqui no nosso canal também. Tá? Mas vamos fazer essa validaçãozinha aqui. O que eu preciso que eu espero? Que chegue via post uma variável usuário e chegue via post uma variável senha. Se e set, se veio, abre e fecha parênteses de novo, via $_post, a variável usuário, end, dois izinhos comerciais, foi enviado via post, a variável senha, tudo bem. Else, vamos por enquanto jogar um echo dados inválidos. Deixar sem acento mesmo, tá pessoal? Porque isso aqui vai morrer depois. Então, se mandar, vejam bem, é se mandar. Mandar vazio eu estou mandando, eu não estou validando se esses dados estão preenchidos. Ok? Isso para quê? Porque se alguém tentar acessar direto pelo browser autentica.php, o Autentica vai verificar que não vieram os dados via post e vai dar dados inválidos ali para nós. Tá? Volta para cá. Se tentar enviar, olha lá. Foi, tela branca por quê? Porque eles estão indo, só que estão indo em branco. Se eu entrar nesse if, daí eu vou testar. Já que mandou post usuário e senha, vamos criar duas variáveis locais. Variável nome recebe $post. Opa, não é nome, desculpem. Usuário recebe $post usuário. Variável senha recebe $post senha. Para que isso, Cícero? Por que não fica usando $post? Exatamente, para não ficar usando $post. Eu já vi que elas vieram, agora atribuí a variáveis locais e vou trabalhar com essas variáveis aqui. E aqui, pessoal, o que acontece é o segredo. Aqui validamos os valores vindos nas variáveis. Tá? Lembrando, estou fazendo um teste simples de autenticação. Vou colocar aqui se o usuário é admin, senha 123, beleza. Se não, despacha o cara daqui. Tá? Mas qual é que é as outras possibilidades? Conectar com um banco, fazer uma autenticação com token, tem uma série de validar se não está rolando um SQL injection e por aí vai. Tá? Então, tem várias outras formas. Fique claro que eu não estou dizendo que é para vocês fazerem autenticação assim, usando direto admin, senha 123 dentro do... Mas funciona. Ok? Funciona. Se fosse uma autenticação simples, funciona porque está no back-end e não fica visível lá fora, não tem como ocorrer um vazamento. Então, se usuário igual a admin, tá? E a senha igual a 123, então vou dar um echo bem-vindo, certo? Se não, vou dar um echo usuário ou senha inválidos. Tá? Uma dica, nunca falem o que está errado. A senha está certa, mas o usuário está errado, o usuário está certo, a senha está errada. Só diz que um dos dois estão errados. Tá? É melhor para evitar tipo de outras tentativas. Então o que vai acontecer? Ó? Se eu mandar usuário Cícero senha 123, usuário sem inválidos. Usuário admin senha 444, inválido. Usuário admin senha 123, bem-vindo. Ok? Dá um F5, está lá, posta de novo, bem-vindo. Se tentar acessar a Autentica direto pelo browser, dados inválidos. Tá? Então essa é a primeira parte que a gente está fazendo aqui dentro da nossa início da autenticação. Finalizando isso, o que eu preciso fazer agora para deixar o nosso cara com uma formatação melhor e um feedback melhor para o usuário?
Tá? Em cima desses dados que eu tenho aqui, do usuário igual de mim, assim, 1, 2, 3, eu vou deixar o bem-vindo, que é o que onde eu vou parar, que é o que a gente vai seguir na sequência, na parte 2 do vídeo. Mas o usuário sem inválido, eu não vou deixar nessa tela. Eu vou redirecionar, já que está errado, vou utilizar uma coisinha do PHP bem legal, que é o header. E aqui eu digo location, tá? E vou jogar ele de volta para o nosso index.php, para nossa tela de login. Tá? Jogo ele para lá. Os dados inválidos, a mesma coisa lá. Qualquer um dos dois casos eu jogo o cara para lá de volta. Mas o que a gente pode fazer aqui? Nesse caso, quando eu redirecionar, eu vou jogar via get uma mensagem. E essa mensagem aqui eu posso dizer que deu erro. MSG igual a erro. Ou a gente pode colocar aqui erro login. Tá? E a mesma coisa aqui. MSG, só que eu vou mandar outra coisa para poder testar lá, ter uma mensagem customizada diferente. Erro login e erro dados. Tá? Então vejam bem o que acontece. O header location, quando eu fizer isso daqui que eu errar, olha o URL lá. Eu vou dar um enviar, ele vai lá, vai bater e vai voltar. E vai voltar com o nosso MSG igual a erro login. Tá? Se eu tentar acessar direto o Authentica, ele vai redirecionar MSG erro dados. Então eu já tenho os insumos para poder fazer um teste aqui na interface e colocar um feedback visual. Então volta para cá. Voltamos aqui para o nosso formulário. Eu vou montar agora com vocês, para finalizar, o nosso campo onde vai ter o erro. Tá? Então a forma que eu quero montar aquele errinho ali para nós, eu vou trazer para cá. Então o que eu posso fazer, pessoal? Aqui dentro do nosso panel, tá? Div Class Panel, a gente tem o Panel Body. Deixa eu só mostrar para vocês rapidinho aqui, ó. Get Bootstrap. Lá dentro de componentes, vocês têm os panels aqui, ó. E lá dentro de panels vocês podem ver, ó, panel com cabeçalho, panel com footer, que é o que eu quero fazer agora. Então eu já montei isso daqui com vocês, agora eu quero botar um rodapé no nosso panel. Então vou colocar aqui, ó, footer, panel footer. Se eu executar isso daqui lá, vocês vão ver que vai aparecer um rodapézinho aqui, ó. Tá? E o que significa isso? Que a gente não vai ter isso daqui por padrão. Eu quero aqui dentro, vou abrir um PHP e vou fazer um if. If set via get a variável MSG, então vou envolver esse cara com PHP e vou fechar aqui a minha chaves. Então vejam bem, quando eu acessar esse cara aqui, sem nada, quando eu bater lá, vai voltar a mensagem, aparece o panel footer. Ao invés de aparecer o panel footer aqui, aqui dentro a gente vai colocar a nossa mensagem. Ok? Então o que eu posso testar? Eu tenho dois tipos de mensagem ali, né, pessoal? Vou fazer um teste bem simples, mas claro, se eu tiver mais eu posso usar um switch case aqui. Mas vamos lá. Mensagem extenso. Se o dólar... Por isso que eu gosto de abreviar, porque aqui eu vou ter que escrever mais de uma vez, vejam bem. Ó. Depois a gente pode fazer o refactor. Se o $get de mensagem igual a nossa erro login, então login inválido. Se não, é o que sobrou, dados insuficientes. Tá, então se o erro login é o que veio, login inválido, se não, dados suficientes. Claro, eu poderia varrer cada um dos testes que eu tenho ali dentro, né, para cada uma das variáveis ali e verificar o que tem no get message. Mas está lá, um ternário só para validar. Podia ser um if e um else, tá, pessoal?
Aqui eu só usei o método resumido. E lógico que a minha mensagem, vou abrir um PHP dentro do footer ali e vou mandar dar um eco no nosso mensagem extenso. Então vamos lá, vamos repetir o testezinho para finalizar aqui. Acessei meu index, nada. Tá? Vou botar dado e senha inválido, login inválido. Vou tentar acessar direto o autentica, dados insuficientes. Certo? E se nós quisermos aqui, a gente pode colocar junto com essa mensagem, já que a gente está carregando essa mensagenzinha do PHP, a gente pode botar um ícone. Glyph icon. Glyph icon. Eu acho que é o warning. Vamos ver se é o warning, senão vou ter que consultar lá na documentação. Ou é o warn? Não, vamos olhar lá. A gente fica nessa. Primeiro a gente tenta, depois a gente lê o manual, né? Tá aqui os glyph icons que a gente tem, ó. Então tem vários aqui. Deixa eu ver se eu consigo de primeira bater o olho. Aqui, ó. É o warning sign. Tava quase certo. Tá? Inclusive vocês podem customizar o ícone, né? Customizar o ícone, na verdade, eu digo assim, para cada mensagem tem um ícone diferente. Vamos olhar lá. Ó, dados insuficientes. Vou puxar esse cara para cá e dar um espacinho aqui. Tá? Login inválido, dados suficientes. Com o nosso iconezinho ali da Glyph Icon. Certo? O resto é customização, tá, pessoal? Dá para botar no CSS, pintar, tem umas outras classes de alert lá no JavaScript, dá para vocês customizarem aqui o rodapé do nosso panel. Vocês podem, eu não sei se ele vai ter panel body e panel footer, a gente pode passar, é lá em cima, né? É panel primary, então não adianta, a gente dá para pensar em fazer uma jogada de quando vier a mensagem eu troco de panel default para panel primary, fica todo o painel vermelho, né? Então isso ia ser uma coisa legal a gente fazer ali. Coloca a mensagem lá, seria alguma coisa aqui em volta, ao invés de panel default, deixa eu fazer um teste aqui, panel danger. Vamos ver se ele vai pintar tudo de vermelho. Olha lá. Ó. Ah, ele só pinta o contorno, ó, ele não pinta a mensagem de baixo. Tá? Então dá para fazer uma condicional para tratar isso daqui. Mas esse daqui é o nosso formulário. Certo? Vou tirar aquele ícone, tá, gente? Só para dizer que me incomodou um pouco, que ele ficou meio torto ali. Deixa sem o iconezinho. A gente tem essa centraliza lá, text center no panel footer. Acho que fica mais bonitinho assim do que aquele ícone lá. Mas dá para botar, tá? Então essa é a primeira parte do nosso vídeo. Monta o formulário, joga para o PHP, faz um if com os dados. Isso daqui é um if de dados de formulário. Tá? Não tem uma autenticação ainda, porque o que acontece? No próximo vídeo vocês vão ver como é que eu consigo persistir. Eu vou gerar uma coisa chamada variáveis de sessão e eu vou conseguir em cada página que eu quero manter autenticado, eu vou fazer essa validação, sem ter necessidade, por exemplo, o usuário pode navegar no meu sistema, mas se ele fechar o browser e entrar de novo e tentar acessar direto uma página que precisa de autenticação, ele vai cair na nossa tela de login. Ok? Espero que tenham gostado. Não esquece de curtir. Pede mais vídeos, pede mais conteúdo que eu faço, tá? Sempre voltado para essa parte de web. E curte lá para a gente poder continuar a fazer o canal crescendo. Uma boa noite, pessoal. Obrigado, viu? Até a próxima.